Carinhosamente, bom dia, amigos ouvintes da 87,7 FM. Hoje, 30 de julho de 2023, abrindo esta sala de aula para mais um dia de estudo, contando com você, amigo ouvinte e estudante, nesta sala de aula. Hoje nós vamos estudar, dando sequência à obra, as parábolas e ensinos de Jesus, baseado na obra de Caibar Schutel, esse espírita notável que viveu nos anos 30 do século passado, né? Foi o primeiro espírita a fazer uma transmissão ao vivo de programa espírita, né? No mundo, né? Foi aqui no Brasil, né? Então, Caibar, lá do interior de São Paulo, se não me engano, na cidade de Matão, né? Agradecer a esse grande espírita, né? Caibar Schutel, e essa obra notável que nós já estamos estudando ao longo de 63 domingos, exatamente, não pulamos nenhum capítulo, com a presença marcante aqui do Manon, que já está aqui no estúdio da 87,7 FM, com a presença do Celso Tinto e do Marco Lazzarini. Estamos iniciando mais um programa à luz do Espiritismo, nessa manhã de domingo, e passar o microfone para o Manon, que está aqui com a gente. Manon, bom dia, mais um dia de estudo. Bom dia, Márcio, bom dia, Celso, bom dia, Marcos, bom dia, queridos ouvintes. É realmente mais um dia de estudo. E permita, Jesus, que possamos, nesse estudo de hoje, aprendermos alguma coisa em nossos corações para que possamos buscar, porque estamos aqui exatamente para buscar a melhora do nosso retorno, no nosso retorno. Então, permita, Jesus, que possamos ter tomado o caminho certo agora, com dificuldades, sabemos, com muitas dificuldades, muitas, mas que estejamos no caminho certo, porque o importante é estar retornando para o Pai. Muito bem, lembrar que hoje o capítulo em questão que nós vamos estudar, o tema de hoje, reencarnação ou pluralidade das existências corpóreas, né? Uma lei da natureza, quer a gente queira, quer a gente não queira, todos nós passamos por ela. Bom dia, Marco Lazzarini, mais um dia de estudo, e você trouxe um livraço do nosso amigo Jamiro para o sorteio de hoje. Exatamente. E este livro aqui, primeiro, bom dia, Manon, bom dia, Márcio, bom dia, Celso, bom dia a todos os nossos cativos ouvintes aqui da nossa FM, da Luz do Espiritismo. Esse livro, Vida a Dois, do Jamiro dos Santos Filho, bom. Nós já sorteamos ele algumas vezes, né? O Jamiro vem aqui, a gente sempre sorteia. E esse livro foi ganho. Quem ganhou ele foi a Rosemary Souza. E como ela já tinha ganhado esse livro um ano atrás, ela ganhou esse livro há algum tempo já, que nós sorteamos. Ela falou assim, poxa, eu fiquei com 2 livros que eu ganhei, um em um ano, e um ano depois ela ganhou o mesmo livro, com o Jamiro. Sorteio. Ela foi sorteada 2 vezes com o mesmo livro, depois de um ano, ela ganhou no sorteio. O que ela fez? Ela entrou em contato comigo e falou, Marco, eu estou com os 2 livros, então eu vou colocar novinho aqui, o livro está novinho. Ela falou assim, vou doar o livro para sorteio, esse livro, Vida a Dois, do Jamiro, a gente vai dar uma palhinha. Aliás, você olhando aqui depois na anticapa dele aqui, ó, e né, dando uma lida, vou ler daqui a pouco, vou dar uma sinopse ali, alguma coisa dele encaixa, né, ou muita coisa dele encaixa muito bem na reencarnação. Tá? Vida a Dois. Tá? É o livro de hoje, você liga 20 30 44 61, 20 30 44 61, também é zap, tá, gente? Você pode mandar um zap diretamente para a gente. Ou então, entra nas nossas redes sociais, daqui a pouquinho vai estar liberado aí o Facebook do programa Luz Espiritismo, não é isso, Márcio? Sim, tá? Já está liberado. Já está liberado? Estão liberado aí no Facebook do programa Luz Espiritismo, da rádio também não, né? Da rádio também, da rádio nossa 87, liberado também. Você pode entrar nesses 2 Facebooks, a gente vai manda o link para várias pessoas que pedem também, e no finalzinho do programa, o Manon vai sortear esse livro para você, e agradecer a Rosemary, né, que já que ela estava com os 2 livros, ela doou um novinho para a gente, está zerado o livro, tá? Vida a Dois, e daqui a pouquinho a gente dá uma palhinha desse livro importantíssimo para você. Esse livro aí é utilizado muito em encontros de casais. Sim, sim. É obra do Jamiro. Agradecer aqui a participação, né, marcante dos Espírita Tririense na peça teatral que foi realizado no dia 23 de julho,
né? Chico Xavier em pessoa, prestigiando aí nosso amigo Renato Prieto, né? Que leva aí os ensinos espíritas. Estava cheio, cultura. né? Ficou legal, ficou bacana. Bacana, né? Então, e anunciar que o Nosso Lar, né? Que ele participa, né? Do filme, né? Nosso Lar 2, Os Mensageiros, baseado aí na obra psicográfica de Chico Xavier, pelo espírito de André Luiz, provavelmente em janeiro nos cinemas do mundo inteiro, tá? Já foi aí para mais de 65 países, né? Tivemos lá a informação dada por ele, né? Mais de 65 países recebeu a obra, né? O filme O Nosso Lar, muito bacana, pessoal conhecendo aí um pouco da espiritualidade, o que nós vamos nos encontrar do outro lado, né? A verdadeira pátria, que é a pátria espiritual. Muita gente acha que a verdadeira vida é que não, que é o teste, que é a prova, que é a expiação, né? A gente se prepara do outro lado e aqui a gente avança, né? A gente consegue avançar se a gente conseguir fazer o dever de casa. Muitas vezes a gente deixa de fazer, né? Dá um jeito de não fazer, né, mano? Dá um diba aqui, não faz, né, Marquinhos? Mas a gente não tem jeito, tem que voltar aqui para fazer. E nós vamos estudar hoje, com relação à reencarnação, se fosse estudada, conforme Jesus falou da reencarnação, e que era normal a reencarnação naquela época, falar em reencarnação, e se a gente, nós entramos na questão das igrejas, mudamos no papel, achando que estava alterando a lei de Deus, né? E a ferro e fogo, não podia falar o contrário, não, que naquela época a gente perseguia mesmo. Não é? A gente colocava na fogueira em nome de Deus. Se questionasse as ideias, né, da igreja, né, que a gente criou aí, que construímos tudo isso. Agora, para consertar, é muita reencarnação. Né? Eu, Marquinhos, Manon, o Celso aqui, né, quanto tempo nós... Diz os espíritos, falar, a quadrilha se juntou novamente, né, Manon? Então, a gente não sabe o que nós fizemos no passado, graças a Deus, mas Deus dá oportunidade a todos nós de acertarmos, de corrigir tudo aquilo que erramos lá atrás. Então, a oportunidade está sendo dada. Porque quantas das vezes a gente falou assim para nós mesmos, se eu pudesse voltar, eu não faria isso. E Deus dá essa oportunidade para todos nós. De voltar, dá uma página em branco ainda. Dá uma página em branco, vai lá, volta. Agora, né? E dá essa oportunidade para todos nós. Falando em oportunidade, hoje, o tema de hoje, do Momento Espírita, já preparei aqui, é Enquanto Houver Amizade. Para você, amigo ouvinte, estudante, nesta sala de aula. Momento Espírita. Enquanto houver amizade. Um professor perguntou certa vez a um de seus alunos qual era o significado da palavra amigo. O menino não soube de pronto responder. Ficou alguns momentos em silêncio e por fim repetiu a palavra amigo, separando devagar as sílabas. O professor, porém, insistiu. Vamos, responda-me. Que significa a palavra amigo? Ao fim de 2 ou 3 minutos, então, o jovem respondeu. Penso que amigo é uma pessoa que nos conhece perfeitamente, sabe da nossa vida e, apesar de tudo, ainda nos quer muito bem. Bravo, exclamou o mestre. Eis uma resposta que me parece simples e perfeita. Um dos tesouros mais preciosos na vida é a boa amizade, terminou dizendo ele com vibração. A amizade redobra as alegrias e reparte as penas em 2 metades. A amizade é um raio de sol que ilumina a vida. Não há rosto por mais imperfeito, nem espírito por mais sofredor, que um relâmpago da verdadeira amizade não possa tornar encantador. A amizade é um sentimento raro. Só são capazes de senti-lo aqueles que são capazes de inspirá-los. Eis as palavras do escritor Malbataan, elevando a sublimidade este laço bendito que nos une ao próximo. Talvez apenas a arte, tocada pelo condão da espiritualidade, consiga trazer em versos pronunciáveis o que a amizade significa para o espírito. Eis um poema de autor desconhecido. Pode ser que um dia deixemos de nos falar,
Mas enquanto houver amizade, faremos as pazes de novo. Pode ser que um dia o tempo passe, mas se a amizade permanecer, um do outro há de se lembrar. Pode ser que um dia nos afastemos, mas se formos amigos de verdade, a amizade nos reaproximará. Pode ser que um dia não mais existamos, mas se ainda sobrar amizade, nasceremos de novo um para o outro. Pode ser que um dia tudo acabe, mas com a amizade construiremos tudo novamente. Cada vez de uma forma diferente, sendo único e inesquecível cada momento que juntos vivermos e nos lembraremos para sempre. Nossa FM. Quem não é visto, não é lembrado. A Agência de Comunicação Estúdio H ajuda você a divulgar a sua empresa. Planejamento, criação, desenvolvimento de materiais de comunicação e gerenciamento de redes como Facebook e Instagram. Agência de Comunicação Estúdio H. Nossa missão é criar. Telefone 2252-6810 ou WhatsApp 988397246. A Agência de Comunicação Estúdio H está em novo endereço. Edifício Bezerra de Menezes, Rua Dr. Valmir Peçanha, número 61, Centro, Sala 204. Livraria Espírita Francisco Cerqueira. Conheça nossa extensa literatura adquirindo as obras espíritas em nossa livraria. A Livraria Francisco Cerqueira fica na Rua Dr. Valmir Peçanha, número 87, centro da cidade. Telefone 2252-0230 e participe também do Clube do Livro. A Ocular e Ótica está pronta e modernizada para lhe oferecer as melhores condições para você comprar ou atualizar seus óculos. Oferecemos exame de vista com hora marcada. Temos um variado mix de armações, sempre com o menor preço. Nosso crediário próprio é bem prático. A Ocular e Ótica se tornou a preferida na cidade pelo atendimento. Estamos no Shopping Três Rios, loja 108, Praça da Autonomia, pertinho do Banco Itaú da Praça. A Rádio 87,7 FM está apresentando A Luz do Espiritismo. Muito bem, retornando aí depois dessa bela mensagem edificante do Momento Espírita para você, amigo ouvinte, estudante, nesta sala de aula. Nós também meros aprendizes, estudantes da doutrina espírita, provavelmente, né, a primeira encarnação dentro desta lide. Anunciar aqui o Encontro Espírita de Juiz de Fora, que vai ser realizado agora dia 19 e 20 de agosto próximo, em Juiz de Fora, no Trade Hotel, exatamente no Trade Hotel, Associação Espírita Paz e Amor, com o tema Vida e Obra de Chico Xavier. Vale a pena, convidados confirmados, Haroldo Dutra, tem o André Trigueiro, então a galera bacana aí, espíritas notáveis aí, para essa manhã, nesses 2 dias de estudo, né? Vida e Obra de Chico Xavier. Olha, são 412 obras, né? 412 livros, imagina, né, o conteúdo que vai ser abordado neste encontro, né? Encontro Espírita de Juiz de Fora, anota na agenda aí, 19 e 20 de agosto, né? Realização da Associação Espírita Paz e Amor. É só procurar aí na internet aí e se cadastrar, porque já está se esgotando já os assentos. Hoje estamos com a presença aqui do Manon, vamos estudar hoje, baseado na obra de Caiba Chútil, o livro Parábolas e Ensinos de Jesus, no capítulo que retrata sobre reencarnação ou pluralidade das existências corpóreas. Mas antes, vamos para o Marco Lazzarini aqui, que vai anunciar o livraço para o sorteio de hoje, que o Manon vai fazer no finalzinho do programa A Luz do Espiritismo, Marquinhos. É isso aí, Márcio. Já tem gente concorrendo aqui, a turma já está entrando aqui. Nós já distribuímos também alguns canais aqui. E o livro de hoje, Vida 2, do nosso amigo Jamiro dos Santos Filho. Ilustração, Dr. Perilo. Esse livro aqui é a 16ª reimpressão. Né? Ou seja... Já virou um best-seller. Já é um best-seller. A Vida 2, o autor nos apresenta, que é o nosso amigo Jamiro, lá de Araguari, logo ali, 1.000 quilômetros de distância, nos apresenta episódios embaraçosos na relação entre cônjuges, acentuados de forma divertida pelo ilustrador, destacando sempre que um casamento
para perdurar precisa de ajustes simples e cuidados especiais. Os contos de vida 2, num total de 13, são de leitura agradável. Se houver alguma semelhança com fatos de sua vida, não se impressione, é mera casualidade. Livro importante na construção de um verdadeiro lar, fraterno e cristão. É obrigatório para os solteiros, que devem lê-lo o mais cedo possível e altamente recomendável aos casados. Inclusive, o Márcio falou que ele é muito utilizado em encontros de casais, né? O livro Vida a 2, do Jamiro dos Santos Filho. Você liga 20 30 44 61, 20 30 44 61, ou entra nas nossas redes sociais, aí, como a turma agora prefere, né? Uhum. No WhatsApp e também aqui no programa Luz do Espiritismo, ou no Facebook também da Rádio Nossa FM, os dois Facebooks aí trabalhando e a turma entrando aí, tá? E no finalzinho do programa, Manon sorteia esse livro para você. Então a gente vai anotando aqui a turma que vai entrando. Bacana, Marquinho. Lembrar que você pode, né, baixar o aplicativo da rádio na sua loja virtual aí do seu celular, né, seja Android, seja da Apple, né, o aplicativo é Nossa FM 87.7, Nossa FM 87.7, ou pela Rádiosnet também. Você pode baixar o aplicativo, é gratuito, os dois. Rádiosnet, procura lá Centro-Sul Fluminense, região, né, Rio de Janeiro, Centro-Sul Fluminense, Rádio Nossa FM 87.7, clica e já vai estar aí o nosso, já pegando o áudio já da nossa programação aqui, tá bom? Então, Rádiosnet e também Nossa FM 87.7, ou então pelo YouTube, pelo Facebook, né, da Nossa FM 87.7, ou pelo programa A Luz do Espiritismo, ou pelo dial do seu rádio também. Hoje, com a presença do Manon, nós vamos entrar aí num capítulo em questão, no estudo de hoje, que o tema de hoje é reencarnação ou pluralidade das existências corpóreas, né? Eu tenho uma frase aqui significativa, né, de Manuel Filomeno de Miranda, através da psicografia de Divaldo Pereira Franco. Ao errar, assina qualquer pessoa uma promissória que um dia ser-lhe-á apresentada para quitação. Simples assim. Manon, a gente tem aí na obra, né, no capítulo em questão, no estudo, quando a gente está falando sobre as parábolas do ensino de Jesus, e um momento que Jesus citou a passagem, né, das vidas sucessivas, da pluralidade das existências, da reencarnação. Que é o capítulo Mateus, capítulo 17, versículo 10 e 13. Eu não sei como a gente não conseguiu lá atrás extrair, excluir essa passagem, né, porque a gente era terrível, né? Terrível, mudava tudo, né, de acordo com nossos interesses pessoais. Com as conveniências. De acordo com as nossas conveniências. Marquinhos, pode ler essa passagem aí, Marquinhos? Você lê para a gente aí, antes, vamos lá, a primeira questão aqui para o Manon. Aí, ó. Reencarnação ou pluralidade das existências corporais, aqui de parábolas de ensino e ensinos de Jesus. Vamos lá. Mateus, né? Os discípulos dirigem-se a Jesus e perguntam-lhe: por que dizem os escribas que importa vir Elias primeiro? Jesus lhes responde: Elias certamente há de vir restabelecer todas as coisas. Eu, porém, vos digo que Elias já veio e eles não o conheceram. Antes, fizeram dele tudo quanto quiseram. Assim também, o Filho do Homem há de padecer em suas mãos. Então conheceram seus discípulos que era de João Batista que ele lhes falava. Mateus, capítulo 18, versículo 10 a 13. Ficou claro, né? Bem claro, né? Eu só indaguei aqui, porque a gente, como religiosos, deixamos passar essa, já que não podia falar sobre reencarnação, seria anatematizado? Seria? O que é anatema? Anatema é ser amaldiçoado, ser perseguido, se falar, questionar o clero, questionar o religioso daquela época, que éramos nós mesmos. Simplesmente assim. Mas nós deixamos passar essa aí, viu? E agora? Está bem clara aí para a gente
a questão das vidas sucessivas, que era comum naquela época com os judeus. Aí, Manon, pergunto, como podemos entender essas duas realidades da vida humana? Reencarnação e pluralidade das existências corpóreas. Reencarnação. Falar de reencarnação é algo pungente mesmo. Ele aguça os nossos sentimentos, sempre aguça os nossos sentimentos. Que como diz aqui Caibá, a reencarnação é um dos princípios fundamentais do cristianismo. Olha só. Fundamental. Fundamental. Apaga. Não temos dúvida disso. Muda, apaga. E reencarnação é o retorno da alma ou espírito em busca da sua ascendência moral e espiritual em um novo corpo novamente formado para ele. Importantíssimo. Nós vamos disserrar mais sobre isso aqui à frente, mas é um novo corpo, por isso reencarna. Aí, Manon, né, você falou novo corpo. Imagina, né, você, amigo ouvinte, estudante, se a gente tivesse o conceito da reencarnação nas salas de aulas, nas escolas, na nossa vida. Não é na religião, não. Tira a religião fora. Na nossa vida. Aí você é preconceituoso. Não gosta de uma determinada raça. O que você acha que vai acontecer no seu novo corpo? Aonde você vai estar no novo corpo? Não como castigo, mas um processo de reeducação da alma, né, Manon? Todos nós sabemos que aqui estamos vivendo, nós estamos reencarnados neste mundo, preparando a próxima. Agora, cada um tem que ter consciência desse processo. Porque se não tivermos a consciência, não vamos melhorar para nós mesmos, para o meu espírito. O meu espírito precisa, não um corpo como o de hoje, mas não tem. Não. É pesado, sofre muitas dores, sofre isso, sofre aquilo, aquelas consequências normais de vida. Então, o que eu precisava fazer? Conscientemente, eu deveria fazer um preparo para um novo corpo, numa próxima, porque eu, certamente, pretendo, né, retornar à Terra, reencarnar novamente para apurar, porque a gente, quando chega num ponto da vida, de andança da nossa própria vida, a gente começa a avaliar o que poderíamos ter feito melhor, mas a gente pensa também não vai dar mais tempo nessa encarnação, mas por isso Deus nos proporciona isso. E falamos também pluralidade das existências. É a repetição dessas reencarnações físicas, tantas vezes quantas necessárias, para o aprimoramento do espírito. Olha a bondade de Deus. Ele nos dá a chance da reencarnação para o nosso aprendizado, a nossa evolução, e depois nos dá tantas quantas vezes necessários nossos retornos, a reencarnação em um outro corpo, um corpo novo, um corpo preparado, um corpo de acordo, porque certamente entendemos que não é possível que vivamos numa vida sem alguma melhora. Alguma melhora nós sempre temos, porque encontramos o nosso pai que nos abraça, nossa mãe que nos abraça, e depois nossa mulher que nos abraça, nossos filhos que nos apaixonam. Então, alguma coisa nisso há de se melhorar. E melhora. O que é dificuldade é quando depende única e exclusivamente de mim, de cada um de nós. Às vezes nós não aceitamos, não entendemos, não queremos. Haja visto a situação do mundo. Se pararmos e pensarmos neste momento, como é que está o mundo? E não falo de Brasil, falo do mundo. Pulula, está pululando. Então, nós vemos fervilhando tudo isso. É cada um mais egoísta que o outro. É cada um não querendo lhe dar a mão, porque se te der a mão, você vai dividir com ele à frente. Olha que estupidez. Abracemo-nos. Eis aí a questão. Por que não? Por que não? Na verdade, de acordo com os ensinamentos dos amigos espirituais, podemos afirmar que tanto a reencarnação e a pluralidade delas, as sequências sequenciais, elas oportunizam de maneira singela neste mundo de provas e expiações
toda uma realidade de sustentação da nossa evolução espiritual. Então, é uma satisfação quando entramos na roda reencarnatória. Nós estamos lá pelo nosso merecimento que entramos. Claro, entramos, Deus permite que sim. Mas agora, quando lá estamos, o nosso desejo deveria ser de todos é sair dessa roda reencarnatória. Nós precisamos sair o mais urgente possível. Agora, depende de quem? Depende de cada um de nós, depende de mim, depende de você, depende do outro. Depende de eu, da minha parte, fazer em ajudar o outro e aceitar a ajuda do outro, que o nosso egoísmo não nos permite muito. Passamos de nariz em pé perto de muitas pessoas que poderíamos dar a mão, por que não dar a mão? E passamos também, ainda orgulhosamente escondido, porque não queremos pedir ajuda, o orgulho nos facilita isso. Precisamos olhar pelo outro e assim caminharemos juntos. Porém, aquele corpo utilizado na encarnação passada já não existe mais, uma vez que, após a sua morte, sofre o processo de desintegração, sendo aproveitado em outras criações de Deus. Tal é a lei. Então, não pensemos que vamos retornar ao mesmo corpo. Não. O mesmo corpo já foi, já era. Ele já se deteriorou, já se desintegrou. Existe até aquela famosa frase de Lavoisier que diz: na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Profundo isso. Nada se cria, porque tudo está aí criado por Deus. Porque inventaram a penicilina. Ok, o homem teve a inteligência de juntar todos os componentes existentes e aí formam. Como está formando muitas e muitas coisas. Uma das coisas agora é a inteligência artificial. Eu não entendo disso, mas ouço falar. Então, eu tenho pensado muito sobre isso sem entender, mas tenho pensado aonde chegaremos. Isso é evolução. De certa forma, é evolução. Não seremos banidos da noite para o dia. O mundo vai acabar. Isso é balela. Esperamos 1000 anos, do ano 1000 ao ano 2000. E eu passei, não pelo ano 1000, mas na metade eu comecei a viver neste mundo, aí eu reencarnei. Então, eu fiquei na expectativa, eu acredito, vamos dizer, desde 50 anos, meio século. E a expectativa maior foi quando ia aproximando o 2000. 1993, 94, 95, que existia muita gente que acreditava que o mundo fosse acabar. Acreditado, né? De 1000 passará, mas de 2000 não passará? É isso? 1000 passou, 2000 não chegará. Olha, aí está todo mundo naquela expectativa. Para amedrontar, para segurar. Para segurar. E a doutrina dizendo não, porque a nossa doutrina nos explica isso. Não tem término, não vai acabar. Isso aí não elimina assim. Mas eu vi muita gente. Eu conheço história que tem gente que tinha medo. Há outros que até subiu morro, levou mantimento para 1 mês, 2 meses, enquanto aqui embaixo acalmava, ele estava livre lá em cima. Olha agora aqui, santo Deus. Santo Deus. Mas, e não vamos aqui ficar apontando dedos. Porque nós criamos isso, né? Criamos isso. Nós que criamos. Isso é do homem. Não é o Marquinhos, então, olha só. O homem é que cria. Colocou no papel, a partir de hoje vai ser isso aí, ó. Coloca aí, de 1000 passará, mas de 2000 não passará, para amedrontar essa turba de espírito infeliz, né? Eu lembro quando eu era... A gente no ano começou aí em 1995... Aí a turma falava bastante em 1990. Eu lembro que eu era ainda... Não é? E a turma começou a falar de 1980 até 1998, 97, 98. A turma batia bastante nisso daí, que o mundo vai acabar, que você tem que se entregar, que você tem que fazer isso,
porque vai acabar tudo, Jesus vai voltar, e que não sei o quê. E colocavam um medo na gente. E eu lembro que eu era criança, era medo mesmo. Colocava assim, ó, vai 2000, ano 2000 não para. Aí começou a chegar 97, o discurso começou a diminuir, 98, de 99. Aí, quando estava chegando perto de 2000, o discurso vai ou não vai? Será que vai? Será que não vai? Aí tinha uns que não vai, outros que, olha, o mundo está progredindo, não vai nada. Passou 2000, a turma que, não, é 2000, mas é 2000, mas tem muito 2000 pela frente e tal. Aí a outra turma falou, disse que não ia acabar no ano 2000, foi aquela discussão. Eu lembro quando a gente era moleque, era assim. E não acabou nada, porque o que acaba são fases. Acaba-se fases, transições e inicia tudo. Quando o corpo morre, começa uma nova vida dentro daquele corpo ali. São vermes, ele se transforma, tudo se transforma. E depois ali começa uma nova vida na fase espiritual. E aí é um ciclo, a vida é um ciclo, o universo é um ciclo, você é um ciclo. Nada acaba, tudo se transforma. Pois é. Então, baseado, claro que não é baseado, mas nós podemos fazer uma comparação nessa frase Lavoisier, que nada se perde, na natureza nada se cria. Então, em Mateus 5,17, encontramos as afirmativas de Jesus, que dizem, não penseis que vim destruir as leis ou os profetas. Eu não vim para anular, mas para cumprir. E é baseado nessas afirmativas de não anular, mas a de cumprir, é que podemos entender que o corpo físico de Jesus morreu, se acabou fisiologicamente, anulando as possibilidades de seu espírito se religar novamente àquele corpo. As aparições de Jesus, depois do seu desencarne, foram aparições espirituais. A doutrina espírita explica isso para nós. E entendemos que Jesus tem todo o poder, claro, inclusive de voltar ao mesmo corpo se ele quisesse. Mas não, ele não veio para anular absolutamente nada. Ele próprio afirmou isso. Não vim para anular. Então, Jesus não reencarnou. Não é reencarnar. Jesus não... Ele encarnou. Ele encarnou. Ele não reencarnou. Mas quem reencarna corpo nós. espiritual. Na Terra. Estamos falando de terra. Reencarnou na Terra e não ressuscitou depois. Ele apareceu. Porque ressuscitar, falaremos sobre isso até, mas ressuscitar é voltar ao mesmo corpo. Ao mesmo corpo. E Jesus não veio mudar a lei. Ele poderia, mas ele não veio aqui mudar nenhuma lei. Então, ele voltou até porque espiritual. Tem uma coisa interessante. São detalhes que, se a gente pegar os evangelhos, começar a ver os detalhes, né? Não ir na narrativa assim, vai assim, acabou, então, amém. Não é assim. Jesus ficou aí, segundo as Escrituras, 33 anos no meio, começou com mais ou menos com 30 anos, a pregação e tal. Depois que ele é crucificado, ele aparece para os discípulos, aparece para Maria Madalena, sim, aparece algumas vezes. De repente, ninguém viu ele entrar na cidade, ninguém viu. De repente, ele aparece no local, onde para Maria Madalena, no sepulcro, ele aparece para os discípulos que não acreditavam em Maria Madalena, que como você está louca, alguma coisa assim, e ele aparece, de repente ele entra, tá todos eles escondidos lá no porão, por causa de todo mundo com medo, ninguém sabia onde eles estavam, de repente Jesus aparece. Ele aparece, conversa, Tomé não acredita, ele, pelo amor de Deus, você está morto, né? Ele toca aí, né? Você não acredita, né? É famoso São Tomé, só acredito vendo. Ele falava que não acreditava, que só vindo, e Jesus apareceu. Eu falei assim, não, você não está vendo? Só que ele aparecia e desaparecia, aparecia e desaparecia. Por quê? Porque ele já não estava mais em carne, ele estava em espírito. E quando ele fala para Tomé, você não acreditava, agora você está vendo, toca nas feridas, por quê? Porque nós conhecemos hoje o processo, o fenômeno que Chico Xavier já fez,
não é? Onde você faz a materialização. Eu esqueci o nome agora, o Zé Ligó fazia, o Peixotinho fazia muito bem, fazia até melhor do que o Chico, né? Porque o Chico tem outras linhas. O Chico tinha todas as mediunidades, e ele se dedicou depois mais a uma. E o Peixotinho tinha essa mediunidade. Então, você simplesmente. Se aqui o Chico conseguia fazer, se o Peixotinho conseguia fazer, aqui em Três Rios, tem gente que consegue fazer, a gente não gosta que divulgue, ele não gosta que divulgue isso. Tá? Se aqui em Três Rios tem gente que consegue fazer isso e faz na frente das pessoas, tá? Que dirá Jesus? A capacidade e a facilidade que ele tinha de materialização de pães, de peixe, do próprio corpo depois. Multiplicar, né, Marquinhos? Exatamente. Então, são 9h14, já o Celso Tinto com os informes do movimento espírita da nossa região. Mano, mais uma questão aqui, né? Recebe o espírito imediatamente ao se desligar do corpo algum tipo de bônus? É uma boa pergunta, né? Será que recebe? Mas não foi tão assim, tão assado, foi tão mal ali, mas foi tão bonzinho aqui, vou te dar um bônus. Não. Ao deixar o corpo, o espírito leva com ele tudo o que tem de bom ou de mal. Entendamos isso. O que fizermos de bom, nós levaremos. O de mal também. O de bom como mérito e o de mal levaremos para nós recorrermos na nossa próxima encarnação como melhora de vida. E é durante as sucessivas encarnações que ele se depura, expurga a maldade, aperfeiçoa-se na bondade, cuja a finalidade é a evolução moral e intelectual. Sabemos que em uma única existência corpórea não temos a oportunidade de aprender muita coisa. Isso nós podemos avaliar. 60, 70 anos, o que é 60, 70 anos de existências? Porque se fosse só consertando ou só aparando as arestas do passado, absolutamente mais nada a criar de ruim, até que a gente teria um sucesso melhorzinho. Mas não, nós temos todas as chances, temos todas as oportunidades, temos toda a chance de vida, de viver, e oportunidade passageiras, mas que nos iludem, e nós atrás disso vamos. E ninguém precisa nos provar nada. Basta que façamos uma análise sincera ao nosso comportamento atual e chegaremos a essa conclusão. Então, nós temos que avaliar o nosso caminho, o que estamos fazendo de bom e o que estamos fazendo de ruim. Porque não é porque o espírito desencarna que ele vira santo. Não vira santo. Ele vai com todas as suas partes boas, como mérito, conquistadas, e as ruins, como plantadas para recolher, porque a plantação é livre e a colheita é obrigatória. Dessa forma, ter a necessidade de inúmeras reencarnações para atingir a perfeição representa um mérito da conquista individual. Olha a bondade de Deus nos dando a oportunidade do retorno à Terra, para nós reconquistarmos aquilo que erramos. Nós erramos, e muito nós erramos, por um motivo ou por outro, ou por uma situação ou outra. Mas Deus nos dá a oportunidade de recuperar aquilo tudo. Através delas aprendemos sem cessar, bem como aquilo que não aprendemos numa encarnação, aprenderemos na outra. Aí que entra quando eu ouvi lá numa palestra o Raul dizer que todos seríamos santos. Eu estava começando, estava chegando na doutrina, e eu tomei um susto. A minha mulher estava do meu lado, ela que sempre me arrastava, né? Naquele tempo me arrastava. Aí então eu olhei aquilo e falei, mas como é que eu vou ser santo? Todos não. Ele falou para todo mundo. Então tem um desvio nessa rota, pensava eu. Então eu fiquei mesmo convencido de que todos não. Podia todo mundo ali, mas menos eu. Eu não era. Então eu tinha consciência dos meus erros também. Eu já tinha consciência. O que eu precisava era encontrar um caminho.
E naquele momento eu estava. Agora, hoje, no entanto, eu posso afirmar a vocês que, com todos os ensinamentos que eu consegui pegar até hoje da doutrina, que todos seremos santos. Sem dúvida nenhuma. Nós vamos nos desenvolver até chegarmos a um processo mais elevado. A era crística, quem sabe? Não sei quanto tempo, mas cada um. Chegará. Agora, na pergunta 167 do Livro dos Espíritos, que nós buscamos, onde Kardec indaga qual o objetivo da encarnação dos espíritos, e os espíritos respondem: Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Olha que maravilha. Chegar a ser o santo aí. Não é isso? Olha que maravilha. Nós estamos reencarnados porque há um objetivo de Deus. Deus nos está dando essa chance para nós chegarmos à perfeição. Aproveitemos-las. Porque a gente, às vezes, fica bobeando, fica olhando para o tempo, olhando para ontem, e não avançamos nessa nossa direção. O conceito da reencarnação recoloca num patamar de equilíbrio todas as injustiças observadas no mundo. Por exemplo, nascer rico ou miserável. Não há pessoas, não existe pessoas, e nós estamos nesse meio, não estamos nos retirando de nada, pessoas que fazem essas comparações, porque o outro é tão rico e eu tão miserável, tão pobre, tão deficitário. Com deficiências físicas, quantas pessoas já vimos. Numa família, por exemplo, às vezes são 5 filhos, 4 são perfeitos, mas um não é perfeito. Se hoje analisarmos dentro do conceito da doutrina espírita, dos amigos espirituais que nos ensinam, nós vamos entender de imediato essa situação. É posição de cada espírito. É morrer quando criança, o outro morre com 100 anos. Às vezes, o avô, aquele avô que é praga na esquina, ele faz mal a todo mundo, ele fala de todo mundo, ele faz isso, faz isso. Aquele ranzinza que nós conhecemos alguns. Então, mas o netinho dele, com 2 anos, morre. Desencarna o netinho. Aí todo aquele arraialzinho ou a cidade fala assim: por que não vai essa praga que está solta aí? E o netinho dele, coitado, tão bonzinho, ria para todo mundo, foi. Então, o consolo de tudo isso chama-se reencarnação. Isso é que nos dá esse fortalecimento. Porque cada um dentro do seu conceito, do seu mérito. Então, o pequeno tinha mérito para morrer. Ele tinha um tempo determinado de existir na Terra durante um tempo. Agora, nunca é perdido, nunca é definitivamente solta uma desencarnação. Certamente, esse netinho vai dar um parâmetro de acerto no avô. Quem sabe? Quem sabe? O meu neto... Eu falo isso de causa própria. O meu neto, quando nasceu, há 33, 34 anos, o Caio, ele foi criado lá em casa. A minha filha era muito novinha, tinha 15 anos. Então, eu peguei, eu que cuidava do Caio, eu e minha mulher, a Liana também, mãe dele, cuidava, mas ela era menos experiente, tinha menos experiência. Então, eu saía com o Caio aonde eu ia, desde 1 ano, mas naquela época, infelizmente, eu bebia. Então, eu ia para os bares com ele no colo. Então, eu comecei, algo me disse: poxa, que exemplo magnífico o senhor está dando para esse menino, bebendo perto dele e tudo mais. Aí eu fiquei pensando naquilo, não deixei de ir por uns tempos, mais 1 mês, 2. Aí, eu fiquei pensando muito naquilo. Eu falei: que exemplo eu estou dando para esse meu neto? Que exemplo eu estou dando para esse meu neto? Então, falei: vou parar de beber. E, graças a Deus, no dia 9 de julho de 91, não esqueço, eu parei, eu fui ao ar, eu me ingressei no ar e parei de beber, graças a Deus, definitivamente. Não bebo absolutamente nada desde aquela época. Então, eu penso, esse meu neto veio com esse propósito também.
Por isso que ele nasceu lá em casa, que ele foi criado pela gente, por todos nós lá em casa. Então, ele veio, porque ele me deu aquele contrapeso, freio de arrumação. Ele despertou. Ele me despertou. Porque eu estava naquela. Mas, de repente, me veio à cabeça, O meu mentor certamente me disse, não dá mais, meu irmão. Segura, porque não dá mais. Eu vou embora. E eu falei, poxa vida, está na hora. E parei. Então, são espíritos que reencarnam em nosso lar para ensinar o adulto. Eu já era adulto. Então, É comum isso, né? Não é? Sim. Então, ele vem ensinar. Ele vem para ensinar. Então, o desencarne de pessoas pequenas, novas, todas elas têm um motivo de ser, todas elas têm uma razão. Quem sabe o desencarne de um netinho novo não consertou aquele velho ranzinza que fala que briga com toda a vizinhança. Ele parou e pensou. Porque tem uma motivação, tem um motivo e tem um tempo determinado, mais ou menos determinado, para se viver na Terra. Nós temos esse tempo. Agora, nós podemos viver nesse tempo ou diminuir esse tempo, porque as drogas, os vícios estão aí na Terra, à sua disposição. Umas até são concebidas por lei. Pode. Então, a gente tem que escolher bem esse nosso retorno ao Pai, porque todo o sofrimento de cada espírito encarnado na Terra, ele está retornando. Por quê? Ele está colhendo o que plantou. Então, quando nós estamos sofrendo na nossa vida, aquelas dores que sentimos, aqueles desesperozinhos, com certeza estamos retornando e deixamos o nosso rastro. Então, plantamos. É livre? Não foi livre? Foi livre, fizemos o que quisemos. O nosso livre-arbítrio nos deu esse direito. Agora, vamos retornando, aí vamos colhendo. Vamos colhendo os nossos... O Manuel Carbachuti, Marquinhos, tem uma frase notável nesta obra, nesse capítulo em questão. Ele coloca assim, o espírito é semelhante a um operário que empreita uma obra. O corpo é o instrumento que ele usa para executar o serviço. Quando perde ou quebra a ferramenta, o operário adquire outra ou outras, exatamente, né, até executar a obra. O espírito, quando o corpo morre, toma outro corpo ou outros corpos, tanto quanto sejam necessários para terminar a tarefa. O supremo artifício do universo dá a seus operários tantos instrumentos, tantos corpos, quanto sejam necessários para que eles cumpram suas missões. Ponto final. Né? Bem claro aqui para nós. Olha, 9h26, você está sintonizado nesta sala de aula. Nós também, meros aprendizes, estudantes da doutrina espírita. O Marco trouxe um livro. Vamos falar do livro aqui. E vou falar também, Márcio, que existem várias pessoas assistindo com a gente aqui, mas a gente pede para dar um bom dia, à cidade, alguma coisa assim, né? Uma informação para a gente, porque às vezes aparecem as pessoas, não aparecem todas as pessoas que estão assistindo a gente. O Face não dá, né? Ele dá assim um resumo de quem está assistindo. E a gente não consegue pegar todas as pessoas. Às vezes a pessoa, nunca sou sorteado, porque às vezes a pessoa está assistindo, mas não dá um bom dia, alguma coisa, e a gente não consegue anotar o nome da pessoa. Justamente porque... tem que colocar no comentários. Não, mas nem... faz um comentários. Para a gente poder... porque só assistindo, nem todo mundo ele passa para a gente o Face. Entendeu? Só dando essa dica para a turma aí que quer participar do sorteio do livro Vida 2. Rapidinho aqui, dois seres se aproximam um do outro devido a circunstâncias aparentemente fortuitas, mas que, na realidade, resultam da atração de dois espíritos que se buscam reciprocamente entre a multidão. Está no Livro dos Espíritos. Estou lendo a anticapa do livro de hoje. Não adianta a gente abandonar, de repente, a tarefa do entendimento ou da convivência para seguir sozinho, mesmo que se esteja em condições de fazê-lo. Vai faltar, no futuro, alguma coisa que a gente deixou de fazer quando tinha tudo para concretizá-la. É como se você estivesse com touros
uma entidade, um valioso tesouro guardado num cofre com 2 chaves à sua espera. Lá no futuro, você chega primeiro, mas só tem uma chave. A outra está com a pessoa que ficou para trás. Ou espera por ela, ou tem que ir buscá-la, para juntos terem acesso ao tesouro. Está em Hermínio Correia de Miranda. Nossos filhos são espíritos. Tá? E o matrimônio espiritual realiza-se alma com alma, representando os demais simples conciliações indispensáveis à solução de necessidades ou processos retificadores, embora todos sejam sagrados. Se os consortes padecem inquietação, desentendimento, tristeza, estão unidos fisicamente, mas não integrados no matrimônio espiritual, há, pois, casamentos de amor, de fraternidade, de provação, de dever. André Luiz, em Chico Xavier, em Nosso Lar. Então, é um pouquinho do resumo. Vida A2, do Jamiro dos Santos Filhos. É o livro de hoje. Você liga 20 30 44 61 ou entra e faz um comentário aí nas nossas redes sociais, programa Luz Espiritismo no Facebook e também da Rádio Nossa FM. Bacana. Só comentar aqui que a Maria das Graças Lazzarini mandou aqui um recado para o Manon. Parabéns, Manon, pelo seu exemplo de vida e por entender o presente que Deus te deu. O Caio foi a alavanca para que a força e a vontade que existia no seu espírito se manifestasse. Mudança de rumo. Muito obrigado, dona Maria. Mas essa sabe por quê? Porque a Maria, eu conheço a Maria há muito tempo e nós frequentávamos muito a casa do outro. Agora que a idade nos separou um pouco, certamente. Mas a Maria acompanhou bem de perto isso e ela sabe o que eu estou falando aqui. Falei pouco porque eu fico com vergonha. Por isso que eu não falei mais. Mas, com certeza, ela acompanhou bem e ela entende o que, pelo menos, eu estou querendo dizer. Muito bem. E vamos para os nossos informes aí com Celso Tinta. Celso, bom dia, buona mattina. Bom dia, Márcio. Bom dia a todos os ouvintes que estão aí nos ouvindo, aos internautas. E vamos aí aos nossos informes das atividades, né, desta semana. Começando hoje, domingo, às 10 horas, nós temos a Escola de Evangelização Espírita Assir Faria, acontecendo lá no Posto Espírita Rita Cerqueira, lá no finalzinho da Jaqueira. Então, a partir das 10 horas, a Escola de Evangelização Infanto-Juvenil. Então, é só você encaminhar seus filhos para evangelização. Às 18 horas, nós temos o culto do Evangelho no Lar, online pelo Instagram. É só você adentrar o Instagram, lá no topo, buscar GF90, então, ao vivo. Então, você vai participar lá com a Catarina, Michele Rumo e a Graça Lazzarini. Então, culto do Evangelho no Lar, a partir das 18 horas. Na segunda-feira, dia 31/7, às 19h30, na Sociedade Espírita Joana de Ângeles, teremos o tema A Felicidade Não É Deste Mundo, com a palestrante Daniele Barizon. Daniele Barizon, lá de Levi Gasparian. Então, tema A Felicidade Não É Deste Mundo, com Daniele Barizon, lá na Sociedade Espírita Joana de Ângeles, ali na Vila Isabel, né, perto ali do Valmir Peçanha, do Colégio Valmir Peçanha, né, próximo, né? Também no mesmo horário, às 19h30, acontece lá no grupo da Fraternidade Espírita Irmão Rogério Cláudio, o tema a palestra A Lei Divina, com o palestrante Carlos Leite, o amigo Carlos Leite, lá de Paraíba do Sul. Então, ali no grupo da Fraternidade Espírita Irmão Rogério Cláudio, o tema A Lei Divina. Às 20 horas, lá no Centro Espírita Francisco de Assis, estará acontecendo a palestra As Mesas Girantes e o Espiritismo, com as palestrantes, aí a dupla Lídia Machado Pereira e Francine Fontainha. Então, Lídia Machado Pereira e Francine Fontainha, lá no Centro Espírita Francisco de Assis. E na terça-feira, aí começando o novo mês, né, 1º de agosto, né, às 19h30, no Grupo Espírita Amor e Caridade, no GEAC, né,
Lá em Levi Gasparian, eles estão estudando o livro Caminho, Verdade e Vida, e nesta semana o capítulo 23, Viver pela Fé, com o nosso querido André Matos. No mesmo horário, às 19h30, lá no Posto Espírita Rita Cerqueira, no finalzinho da Jaqueira, o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, item 9, com a nossa querida Valéria Sá. Na quarta-feira, dia 2 do 8, às 19h30, lá no Grupo Espírita Fé e Esperança, aqui no centro de Três Rios, nós estamos estudando, né, o Livro dos Espíritos, então dando continuidade. Estaremos adentrando as questões 470 a 472 com Vanderlei Carvalho, que também você pode acompanhar presencial, o estudo é presencial, mas você pode acompanhar também online, né, pela Rádio Brasil Espírita, canal do YouTube e Facebook. Tá ok? E no sábado, aos sábados, às 15 horas, acontece a Escola de Evangelização Espírita Maria Eiras Faria, lá no Lar Manuel Pessoa de Campos, e às 19 horas, Mocidade Espírita Bezerra de Menezes, lá no salão do Grupo Espírita Fé e Esperança. Então aí são as atividades para essa semana, Márcio. Muito bem, Celso. Sala de aula aberta, tem todo dia e diversos horários. Só você encaixar a sua agenda aí e participar, né, Celso? Com certeza. E lembrando também, Márcio, mais duas coisinhas, né? De segunda a sexta, às 15 horas, lá no Salão do Jeff, lá no Grupo Espírita, acontece o atendimento fraterno também. E na sexta-feira à noite, outro detalhe que eu esqueci de mencionar, é o estudo sistematizado da doutrina espírita também, às 19h30. São todos convidados, é só você participar lá conosco, tá bom? E quando você está enganjado dentro da casa espírita, tem outros trabalhos também, né? E trabalhos que são fechados, fechado por quê? Porque se preparou para ele. Por exemplo, no campo da obsessão, né? O médium que vai trabalhar com a obsessão, ele tem que estudar primeiro o que é a mediunidade, né? Ele educa a mediunidade, depois ele desenvolve a mediunidade para depois ele trabalhar, para poder lhe dar assistência espiritual, né? Não ser tão atingido pelos espíritos que vão passar pelo choque da matéria. É necessário passar pelo choque da matéria, né? A gente lembra que os pontos fundamentais da doutrina espírita que vão chegar às outras religiões, né? São 5 pontos, né? A crença em Deus, já está aí, já chegou, né, basicamente. A imortalidade da alma, se é espiritualista, né, tem a imortalidade da alma. Sobre a comunicabilidade dos espíritos, tão combatido por nós como os religiosos no passado, até hoje ainda, né? E a gente sabe, Jesus conversou com 2 espíritos no Monte Tabor, né, que é Moisés e Elias, mas a gente não acredita, né? Não acredita, crê ou confia em Jesus? Prefere crer, né? Não confiar. Sobre a pluralidade das existências que nós estamos estudando hoje, sobre a reencarnação, e o 5º ponto, que vai chegar também em todas as outras, é a pluralidade dos mundos habitados. Falando em pluralidade dos mundos habitados, essa semana foi realizada uma audiência histórica no Congresso dos Estados Unidos da América, né? Na quarta-feira, agora, dia 26, o ex-agente de inteligência David Grush fez revelações surpreendentes sobre a ocultação de naves alienígenas pelo governo americano. Está aí relatado, está na mídia de todo o planeta. Para a gente não é nenhuma novidade, né? O Espiritismo foi a primeira doutrina a falar de vidas em outros planetas. O Chico Xavier, na entrevista dele no Pinga Fogo, o primeiro religioso da história do planeta a falar de vidas inteligentes fora da Terra, né? Vidas em outros planetas. Então, para nós, espíritas, nenhuma novidade. Tá bom? Então vamos aí seguir na sequência aqui com uma nona presente aqui nessa manhã de domingo, e hoje estudando a obra de Caribachute, né? Pela obra, o livro Parábolas e Ensinos de Jesus, é o 63º capítulo desta obra, que fala sobre reencarnação ou pluralidade das existências corpóreas. Manu, temos visto pessoas que ainda confundem reencarnar com ressuscitar. Como esclarecer essas dúvidas? E como vemos, né? Antes de eu ter um esclarecimento, porque nós aprendemos isso, né?
Jesus ressuscitou e ao terceiro dia retornou ao Pai, etc, etc. Então, nós ficamos com isso na cabeça, ressuscitar sempre. Então, reencarnar, como já dissemos, né, é o retorno da alma, ou espírito, à vida corporal, mas em outro corpo, cujo sentido é de alavancar o progresso intelectual do espírito, nós sabemos. E ressuscitar é fazer voltar à vida, ressurgir. Quando um médico, por exemplo, consegue, através de massagens cardíacas ou através de aparelhos, trazer novamente vida ao corpo. O caso de Lázaro, que nós estudamos pelas as doutrinas afora, Jesus, médico dos médicos, tratava-se de Jesus, médico dos médicos, sabemos. O ressuscitou ao ordenar: levanta-te, Lázaro, e anda. Isso está em João 11:34. Então, ele ordenou a Lázaro. Agora, ressuscitou ou reencarnou? Ressuscitou. Por quê? Lázaro não estava morto. Jesus sabia. Sim. Jesus sabia. E os outros não. Ali, os que estavam nos arredores, para eles estava morto. Morto. Porque a pessoa não desmaia, não é? O que Lázaro, ele se encontrava, na verdade, num estado profundo de letargia. Esse era o estado de Lázaro. Jesus sabia, os demais não. Que se assemelha, para termos a ideia, a um estado de inconsciência, de um sono profundo. Então, quando veio... Meu pai mesmo me contou uma vez, eu era bem pequeno, ele me contou que na fazenda lá, morreu uma pessoa, morreu. Aí puseram a pessoa lá no ranchinho, era colono, infelizmente naquela época ainda tratado assim, eu não sei se hoje não vamos entrar nesse mérito, porque não é interessante. Mas ele ficou lá. Aí acenderam as velinhas, eram velas, né? Aquele negócio, com querosene, porque naquela época nem velas que tinha, punha querosene, acendia umas tochas, e lá pelas tantas, da madrugada, parece até piada, a pessoa levantou o pescoço e a cabeça. E falou. Imagina. Não teve uma porta que ficasse em pé, derrubaram toda, numa velocidade louca. Perna para que te quero. Pois é. Ainda mais no lugar escuro, não tem a luz ali. Naquela época. Mas não é verdade? A pessoa que não tem nenhum conhecimento, não sabe absolutamente nada. Ninguém pôs sua boca. Na hora ele falou que não ficou ninguém. Porque as pessoas. Na verdade, o cara estava vivo. Estava vivo. O que ele estava num estado profundo, uma letargia, por exemplo. Ele passava por isso. Aí, ele me contando essa história, eu não acreditei muito na hora, porque eu não tinha noção nenhuma. Eu falei, que conversa, meu pai, isso não aconteceu para mim. No meu conceito, naquela época, não aconteceria, não é? E ele ainda falou mais. Quantos devem ter sido enterrados vivos? Sim. E foram mesmo. Hoje em dia é mais difícil, mas nós tivemos casos. Hoje em dia é medicina. Nós tivemos na Argentina, um músico aqui no Brasil. Nós tivemos um músico no Brasil, nós tivemos fatos até aqui perto também, aqui no estado do Rio, de pessoas que achavam que estavam mortos, não fizeram o diagnóstico. Hoje em dia é muito difícil isso acontecer. Mas alguns anos atrás ainda haviam relatos. Agora, você imagina naquela época, porque existia toda uma tradição. Quem morria, era dado como morto de manhã, era enterrado até antes do anoitecer. Sim. Tinha que ser enterrado rápido. Quem morreu durante o dia, enterra antes do anoitecer. Só se morresse à noite que iríamos enterrar no dia seguinte. Então, era muita gente. Os enterros eram rápidos, os sepultamentos, naquela época. Então, muita gente que tinha a doença da letargia, que é uma doença que dá que você fica completamente imóvel, os músculos, você não sente quase que praticamente batimento cardíaco, e naquela época não tinha um estetoscópio, você ia lá para ver se realmente tinha algum batimento,
alguma coisa funcionando, não tinha exame, não tinha nada, a pessoa estava lá como, né? Ficava em sentido meio cadavérico ali, enterrava, morreu. E muitos acordaram depois. Não é? Existem relatos, não é? Já não antigos da época de Jesus, mas relatos já puxando para a nossa época, né? De pessoas que foram enterrados, que tinham esse problema, acharam que estavam mortos, enterrados, e quando foram fazer, né? Depois de a exumação, vai e tira, né? Para tirar os ossos, porque vem um parente para ocupar o lugar, aquela coisa toda, e a pessoa estava o caixão arranhado, a pessoa tinha lutado para tentar sair, alguma coisa assim, não tinha conseguido. Ou seja, morreu depois, sufocado. Acordou ali naquela escuridão, naquela coisa. Entendeu? Por isso que tem gente que traz no psiquismo hoje este medo de morrer e ser enterrado vivo. A gente lembra da reportagem que teve no SBT, na época, de um senhor, não sei se ele já desencarnou ou não, que essa reportagem tem uns 15 anos atrás, em que ele, mais ou menos isso, ele já tinha uma certa idade, ele tinha um medo tanto não de morrer, mas de ser enterrado vivo, que ele mesmo comprou um pedacinho no cemitério, ele mesmo fez o túmulo dele igual uma casinha, uma igreja, e todo preparado, porque ele tinha muito medo de ser enterrado vivo. Então, era tipo uma casa, não era enterrado no chão, você colocaria a urna lá, tinha ali toda uma mesa preparada, colocaria ali, ou seja, era grande espaço, tinha ventilação, tinha uma cordinha, tá? Com um sino em cima, que o caixão não poderia ser todo travado, né? Porque se ele acordasse, ele ia puxar a cordinha, tocar o sino lá em cima, o coveiro já estava sabendo, todo mundo avisado no cemitério, todo mundo trabalhava na administração, que se ele tocasse a cordinha, o sino bala começasse a tocar, que ele estava vivo, que era para correr lá e tirar ele. Ela só abria a porta, porque tinha a chave. Entendeu? Tinha tudo ali. Inclusive, depois botaram até antena de celular ali, um celular com uma carga para 2 dias, 48 horas, porque se ele qualquer coisa, ele ligava. Ó, gente, estou vivo, hein? Me busca aqui. Então, isso tudo é o quê? Psiquismo de pessoas que muitas das vezes pode ser que já passaram por essa experiência em encarnações anteriores e que vem com medo danado. Tem gente que vem não come frango porque teve um problema na guerra, em que ele, ferido no meio de muitos mortos, na guerra, ele quase mutilado, e ele viu sendo comido por urubu, por abutres. Ele e os amigos deles. E quando ele vem nessa reencarnação, ele vem com esse trauma que ele não conseguia comer frango. Um quintal que tinha frango, alguma ave, alguma coisa assim, tinha pena, ele tinha medo. E ninguém conseguia entender isso. Até com uma regressão de vida conseguiu entender o porquê que ele tinha esse medo, tanto não comia frango e não gostava de nada e tinha pena. Interessante, realmente acontece. Isso aí você explica aí a reencarnação. E o detalhe, né? Fora os problemas de claustrofobia. Exatamente, esse daí. Essa vida, mas ainda bem que hoje avançou tudo, então nós estamos mais ou menos livres disso. Agora, Manu, há como prever o número de encarnações de um espírito? Isso é importante, isso é importante. Quem dera, né, que pudesse prever. Essa é a minha última reencarnação. Já pensou? Não. Cada alma conquistará com maior ou menor rapidez a sua trajetória evolutiva particular, conquistando individualmente as suas emoções, o seu estado de equilíbrio, e certamente pautará o número de reencarnações necessárias. A pergunta 168 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: o número de existências corpóreas é limitado ou o espírito se reencarna perpetuamente? É uma outra curiosidade que se tem. Será que eu vou reencarnar perpetuamente? Então, os espíritos respondem: a cada nova existência, o espírito dá um passo na senda do progresso. Um passo. Quando se despojou de todas as suas impurezas, não precisa mais das provas da vida corpórea.
Não precisa mais, não quer dizer que ele se tornou definitivamente livre de todas as suas obrigações, não. Mas a vida corpórea, ele não precisa mais. Lembrar-se das referências sobre vidas passadas, segundo informações dos próprios espíritos, poderia ser um fator de perturbação. Faria com que as pessoas perdessem o foco na existência presente e na resolução de questões que ela envolve. O que trazemos de nossas vidas passadas são as tendências, traços de caráter, personalidade, qualidades, habilidades, que nós mesmos podemos observar. Porque se pararmos e pensarmos bem, dentro de um conceito já que nós determinamos para a nossa vida atual, quando nós paramos, quando nós analisamos a nossa própria vida, nós vamos analisar e ver as tendências que temos de vidas passadas. Eu, por exemplo, já analisei diversas tendências que eu tenho, diversas. Não tive ainda a capacidade de consertar a todas, mas pelo menos eu relutei contra algumas. Contra algumas eu relutei. Porque tem coisas que se faz quando você ainda nem viu, nem aprendeu, não viu ninguém fazer e você já faz de errado. Então, isso são tendências. Eu começo hoje a avaliar e analisar o que eu me lembro lá de passado, quando eu era criança, e tem coisas que eu me pergunto como é que eu fazia aquilo, por que eu fazia aquilo, pois ninguém me ensinou isso. Por exemplo, eu tenho um que nunca mais me saiu da memória, eu tinha uns 5 anos, 6 anos, 7 anos, por aí, em torno disso, e nunca mais me saiu. Eu tinha um vizinho, o Juquinha, falecido hoje, desencarnado, que ele tinha um jogo de botões, esse negócio que a gente jogava assim na mesa, pac. E lá no meio daqueles botões dele tinha um bonito que ele mesmo tivera feito, e então eu falei, eu gostava muito daquele tipo de botão, muito, daquele especificamente. E eu fui lá um dia pegar para ele o jogo, esse jogo emprestado, eu estava vindo da roça, eu não tinha noção de nada. Então, a não ser de boi, daquele negócio lá que eu conhecia mais ou menos. Agora, então, eu peguei emprestado, mas quando eu fui devolver, esperei que ele saísse, então fui devolver ao irmão dele. E o irmão dele, eu contei 10 botões 5 vezes, como 11. Porque eu falei, olha, vou devolver, mas vou contar. 1, 2, 3, 4, tinha 10. Que eram 11 botões, 11, né? O time. Aí 1, 2, 3, 4, 5, pulava um ali, 11. Está vendo? Você está vendo? E insisti com o garoto. O garoto era mais novo ainda. E eu, 11, entreguei e fui embora. Mas claro que ele ia descobrir, uma hora que ele ia me ver julgando, ele ia falar, botão, mas por que eu fiz isso? Ninguém me ensinou aquilo, ninguém não sabia de nada disso. Fiz. Então, essa foi uma tendência que me marcou muito. Eu trouxe, fora outras tendências que eu fiz, quando eu nunca vi, meu pai não me ensinava, meu pai não me ensinou nada disso, tenho certeza, mas eu trago ainda tendências. Nós trazemos as tendências, sim, as nossas qualidades de caráter, nossas habilidades também nós sabemos. Nós sabemos. Então, se você analisar bem, e isso, as ruins, nós podemos já começar a procurar o acerto, porque é um compromisso nosso. O nosso compromisso é acertar o nosso caminho, é acertar o nosso retorno. Nós estamos simplesmente retornando. Começamos a retornar. Nós não estamos indo, nós estamos retornando ao Pai. Então, que cada um procure, no seu pensamento, no seu silêncio, pensar nas suas tendências. E é bom que comecemos já a consertá-las de alguma forma. Porque se nós plantamos lá atrás, vamos colher agora, não temos jeito. Muito bem, quando o estudo é bom, termina, passa rápido, né? A gente terminou o capítulo em questão, né, sobre a reencarnação, pluralidade das existências corpóreas. O próximo mês que vem, se Deus quiser, chama-se Pedra Rejeitada, né? Extraído também do Evangelho. Muito interessante também, um estudo bacana que o Manu vai trazer para a gente no mês que vem. Manu, suas considerações finais, agradecer mais uma vez a participação aqui no programa Luz do Espiritismo. Bom,
As minhas considerações finais são sempre aquelas que é a oportunidade que tenho, estudar um pouco mais, e que fique no coração de cada ouvinte uma curiosidadezinha da busca. Permita a Deus que isso aconteça. E o resto, que tenhamos um bom domingo, um bom dia e que Jesus nos abençoe. Muito bem, lembrar que semana que vem teremos aqui a presença marcante do Evandro Silva com o tema Espíritos Errantes, estudando a obra, o livro dos Espíritos na íntegra, também com vocês, amigo ouvinte, estudantes. Dia 13 de agosto, outra obra também notável, O Suicida Após a Morte, baseada aí na obra de Memórias de um Suicida, pela média Ivone Amaral Pereira, pelo Espírito Camilo. Né? Dia 20 de agosto, a presença pela primeira vez aqui no programa Luz do Espiritismo, na segunda vez, né? Segunda vez do Sidônio Nunes, com o tema Os Misericordiosos, e encerrando o mês, a presença marcante também do Manon Pedra Rejeitada, né, Manon? No mês que vem, se Deus quiser, agosto. Se Deus quiser. Bom, passar o microfone para o nosso Celso Tita, ligado no Esperanto. Bona Mateno, bom dia. Bona Mateno, Altiwi. Bona Mateno, bom dia a todos. Agradecer a todos a presença, a participação, agora mais do que nunca pelas redes sociais, né? Então, agora, o telefone não tocou uma vez aqui hoje, tá? Mas é sempre bom vocês estarem conosco nesta manhã de domingo, todos os domingos, né? A partir das 8 horas, né? Às 8h30, o programa Luz do Espiritismo. Então, agradecer a todos e lembrar, sempre aquela, né? Fazer aquela, refrescar a memória. Encaminhe seus filhos para a evangelização infanto-juvenil. O tempo passa, né? Passa muito rápido. Então, eis a oportunidade. Né? A gente não sabe, né? A oportunidade que Deus nos deu, né? De estarmos aqui, né? Nesse processo reencarnatório, nesse processo de evolução sempre, né? Então, encaminhe seus filhos para a evangelização. Independente do credo que você pertença, tá? Independente do credo religioso, encaminhe seus filhos para evangelização. Tenham todos um bom começo de semana e até o próximo programa Luz do Espiritismo, Márcio. Bacana, agradecer a participação de você, amigo ouvinte estudante, sintonizado nessa sala de aula. Lembrar que semana que vem estaremos aí novamente contando com vocês aqui nessa sala de aula. Marco Lazzarini, suas considerações finais e o ganhador do prêmio material de hoje, o livro do Jamiro dos Santos Filho, Vida a Dois. É isso aí, Márcio. O Manon já fez o sorteio, né? Saiu logo para quem entrou no início, né? Foi, só. 2. Virou página hoje, também de novo. E saiu para Rose Ferreira. Rose Ferreira ganhou o livro Vida a Dois, do Jamiro dos Santos Filho, tá? Vai poder retirar a partir de terça-feira na Livraria Espírita Francisco Cerqueira. Então, pode colocar aí, Rose Ferreira, tá? Bom, quem não ganhou, Márcio, o prêmio material, ganhou o prêmio espiritual, que foram todos os ensinamentos. Tenham todos um bom domingo e até semana que vem com mais um programa Luz do Espiritismo, aqui na nossa FM. Bom dia! Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra.
Deixai-nos beber nas fontes da vossa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos de braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas o espelho, onde se refletirá a vossa divina imagem. Você acabou de ouvir A Luz do Espiritismo,